Aqui é com guarda cinema. Foi. O senhor foi no Juazeiro também. Fui. Vai Sobradinho. Ainda não. Espera lá. É água pra Dedéu. Vou olhar a área ali na saída pra Sobradinho. Amanhã vamos lá olhar. Aqui. Parque Ilha do Sol. É uma chácara. Diz que não aguenta uma parcela de 600 chácara. Pode ter de chácara, né? Que é o som deste. Não, e essa chácara é 2.400 metros. Não é a mini chácara que vocês vendem de 8 por 20, 160 metros, dizendo que é mini chácara. Eu tenho mini chácara de 2.400 metros e os caras querem pagar parcela de 600 conto. Oh. Iniciar. Aqui dentro de suas aquela ali. É aquela aqui. Bom? A minha é aquela. Questão das suas ordens. Vamos iniciar? Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um podcast Horário Nobre. E hoje o Horário Nobre do Mercado Imobiliário, um programa especial. E hoje com convidados especiais, não podia deixar de ser diferente. Trouxe aqui um parceiro para me auxiliar aqui, me ajudar na entrevista do Mercado Imobiliário, meu amigo Vitor Lira. Muito meu nobre. Boa tarde, pessoal. Vamos avançar um pouco aqui sobre o mercado de Arapiraca e região. Nobres convidados. Mestre Marquinhos de Wapabol, Marquinhos da Massaranduba, né? Isso. Denison Carlos, máquina de vendas. Mas antes que os convidados falem, pessoal, se inscreve no canal, segue a gente aí no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu quero agradecer também a Madeireira Carlitos por ceder esse espaço maravilhoso e o apoio da Placa Gil Brasil. Ok? E sem mais delongas, de hoje, Marcos Massaranduba, meu amigo Denis Carlos, vamos falar sobre o mercado imobiliário e um pouquinho da trajetória deles. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite aqui, Denison. É muito tempo que a gente queria bater esse papo, né? Marquinhos já é amigo de longa data, já é sócio do programa. Fique à vontade. Bora, meu galego, cuida, vai, inicia. Vamos começar pelos mais jovens, né? Isso. Assim. Mais uma vez eu queria agradecer a fazer parte desse podcast. É muito nobre. Obrigado. E assim, a gente lá no. Costumo dizer que a boa parte das minhas vendas a gente faz na Massaranduba e faz também nos lugares que a gente anda. Então, assim, a minha trajetória é desse jeito. Todos os dias eu tomo café com os corretores, eu participo com os empreendedores. Então, aonde eu ando fazendo negócio. Então, a gente sempre encontra o Denison, Bruno Pedro, alguns colegas lá no Unicompra, no Café do Zé Neto, no Cupim, no Márcio, enfim, em várias situações que deixa a gente muito confortável para vender e para fazer esse network que eu acho muito bom. Não sei se todo mundo gosta, mas eu desde os meus 12 anos de idade, a minha vida é essa. Eu saio de manhã e só chego às 18, 19 horas em casa. Então eu passo o dia no escritório, na fazenda, no restaurante, fazendo negócio, fazendo o que eu gosto. Então eu costumo dizer que as coisas, para mim, o segmento imobiliário foi o maior casamento, tirando da minha esposa, que eu encontrei. Porque toda manhã até meus filhos brincam, quando a gente sai, que eu vou levar eles na escola, aí o que é que eu escuto? Primeiro do que a minha esposa é: bom dia, meu galego. Aí a Mirelle Marcos Cid já diz: pai, ele de novo, vamos tomar café na onde, meu galego? Máquina de vendas. Você sabe quem é que fala desse jeito? Uma figura aqui, porque eu quero o meu pescoço. Aí eu digo, aí como é que eu respondo para ele? Bom dia, segunda Kátia. Ela é pior do que a minha esposa. Puxou na orelha direita, puxou na orelha mas esquerda. assim, brincadeiras à parte,
esse network e essas coisas, a gente já começa logo cedo fazendo planejamento de vendas, que isso é muito importante. Eu vejo, não só o Denison, como vários corretores, o Vitor, enfim, se eu for falar, a gente tem hoje 300 ou 400 corretores, que todos eles, graças a Deus, o sucesso da Massaranduba eu devo a essa turma. E é muito importante a gente logo cedo já começar fazendo essas vendas. Eu vejo o Denison, ele está aqui tomando café, o povo passa para falar comigo e ele já tenta vender, já vai para a mesa do pessoal. Joga um anzol, né? Aqui no podcast já estava vendendo, ó. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante. Isso é a história do corretor, do empreendedor. Eu também me considero um grande vendedor, um grande corretor. Com certeza, Marquinhos. Eu acho que venda, como você puxando o gancho da sua fala, você falou a chave. Network. Venda é relacionamento. Você não vende apenas um produto. Vende dentro de um imóvel. Vende um sonho, você vende a sua imagem, você vende relacionamento. Esse é o resultado do nosso dia a dia. A gente acorda, né, com bom dia, meu galego, né? A gente acorda todo dia a gente costuma dizer que a gente mata um leão por dia, porque venda é isso. Né? Sair buscando cliente, sair buscando relacionamento. O Marquinhos muito bem colocou, a gente vai tomar café em um local, em outro. Na fila do caixa, na fila do cartório, na lotérica, a gente encontra pessoas. E venda é feita do encontro de pessoas que se unem em prol de um produto. Então, eu gostaria de ouvir um pouco também o nosso amigo Denison Carlos. Ele está ali pronto, preparado e querendo. O especialista em imóveis Minha Casa Minha Vida. Falar um pouco aí da sua trajetória de superação, Denison. Você é um batalhador, né? Cara, eu assim. Mas antes de conhecer aqui, em nome da Madeireira Carlitos, para no podcast do Imobiliário, dá um mimo aqui para você, presentear você. Coisa Né? E o boa, Marquinhos, né? Abri, né? Muito obrigado. Nossos primeiros convidados, né? Desse quadro aqui do Imobiliário. Show de bola. E assim, é coisa A simples, agenda Marquinhos, pra mas assinar acho os contratos da é de Massaranduba. coração. Muito obrigado. Ó, Madeireira Carlito. Então, Isso, vou guardar com muito se tiver carinho precisando de lá. um blogueiro pra fazer divulgação aqui, E eu tô com pronto, certeza Madeireira vou fazer muitas anotações do lote, dos Isso, gados, enfim, ó, das minhas legal. coisas Isso aí. que eu sempre faço todos os dias. Obrigado, uma linda lembrança. E a canetinha para assinar os contratos. Ô, Vitor, obrigado aí pela oportunidade. E é fruto do que a gente faz. Eu sou um cara que eu sou do Rio de Janeiro, Legal? né? Sou carioca, acho que eu tô aqui uns 14 anos. Carioca? Nessa cidade. E assim, desde muito novo eu sempre fui muito batalhador e fui um cara muito esforçado. Eu lembro, cara, de uma situação. Eu fiz um curso, Marquinhos, na comunidade do Fubá. Era um curso patrocinado pela Nestlé. E esse curso ensinava o cara a fazer biscoito amanteigado. E eu fiz esse curso, foi coisa de uma semana, e o curso dava vale transporte e alimentação lá, né? Aí eu ia aí subia o morro lá, tinha que fazer o curso e tal, e descia. Quando eu terminei o curso, eu cheguei em casa e aí eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, eu aprendi a fazer biscoito amanteigado. E mãe, mas só que tem um detalhe, mãe. Preciso de um forninho pra eu poder fazer o biscoito. A minha mãe falou, meu filho, eu tenho um forninho ali embaixo. E aí, por incrível que pareça, aquele forninho, eu consegui fazer o biscoitinho amanteigado. Eu botava uma aqui, nossa sacolinha plástica, vendia cada saquinho por R$1. Então, todos os dias, eu fazia massa, botava no saco plástico e ia pra rua vender. Já E nasceu aí, vendendo, né? Já nasceu vendedor. cara, é porque assim, eu perdi muitos amigos para o mundo errado. A gente que cresce dentro de uma periferia, e a periferia do Rio de Janeiro não é uma periferia normal. É difícil. Porque o mundo paralelo assedia demais a pessoa. Assedia porque o que o ser humano quer na vida? É poder e dinheiro. Ele fácil. Dinheiro, não, ele quer dinheiro, É. mas assim, enfim, ele quer dinheiro. E eu sempre gostei de ganhar dinheiro.
Só que eu entendi, cara, esse caminho aqui não é pra mim. Então eu tomava conta de carro, vendia limão na feira. Então assim, eu acho que o sucesso é isso que o Marquinhos fala. O Marquinhos tem uma história linda, que eu sou fã dele. E isso aí é verdade, quase todos os dias, 7h10, 7h20 eu ligo pra ele pra tomar café. E as pessoas perguntam isso. Por que você quer estar perto do Marquinhos, quer estar perto de outros empresários? Porque eu aprendo. E uma das qualidades que eu admiro muito no Marquinhos, dentre outros empresários, é a humildade. Porque não é porque ele tem dinheiro que ele vai se desfazer de você. Ele é igual... Eu costumo brincar que o Marquinhos é o rico pobre, porque o Marquinhos sai de casa com uma calça rasgada de chinelo e uma camisa e não tá nem aí. E aí, eu acho que o bom da vida, cara, é a simplicidade. É tipo assim, não é o quanto de grana que você tem, mas é o quanto de ser humano que você tem. E hoje, assim, o Fruto da Massaranduba, eu sou um cara que eu visto a camisa da construtora Massaranduba, entre outras construtoras da cidade que eu amo trabalhar, construtora Universal do meu amigo Chapa, que eu amo trabalhar. São construtoras que valorizam o corretor. Um abraço pro meu amigo Chapa. Amigo Chapa. Inclusive, pode chamar ele que ele vem. Rapaz, vem mesmo. Eu já chamei demais. Vem, pode chamar. Porque você tem que falar comigo primeiro, porque eu que cuido da agenda dele. Então tá certo. Ele vai conversar comigo. Ele conversar comigo para viver a agenda dele. Mas assim, gente, toda construtora precisa do corretor, né, Vitor? Com certeza. E aí eu sempre brinco com o Marquinhos. O corretor, cara, ele é a alma. Por quê? O Marquinhos, ele é habilidoso demais. O Marquinhos não toma café só com um corretor. Ele, diariamente, ele está circulando. Porque quanto mais circulação ele tem, mais o corretor vai de camisa dele. Por quê, Vitor? Nós somos autônomos. Eu saio de casa sem nenhum negócio. Eu vou arrumar um negócio na rua. Verdade. Na padaria que eu passo, aonde eu estaciono o carro, aonde eu entro, dou um bom dia, dou uma boa tarde. Aí eu gosto de estar fazendo vídeo. Gosto de estar brincando na rua, faço uma brincadeira aqui, Então, as pessoas acabam me conhecendo. E assim, eu sou meu fã, de verdade. Porque assim, eu sou um cara de fora da cidade, eu tenho quase 52 mil seguidores, 90% tudo de Arapiraca, e a maior coisa que eu tenho na minha vida é o meu nome. Não tem uma pessoa na cidade que vai falar assim, Aldenso tá fazendo um negócio troncho. Aldenso... Marquinhos, que se eu fizesse venda errada, o Marquinhos ia querer o pé dele. Eu sou o primeiro a puxar a orelha dele. Não, puxar a orelha não. Ele ia, quando eu desse bom dia, meu galego, nem o telefone ele ia atender. Ele ia dizer boa tarde. Não, ele não ia entender. Ele não ia entender, ele simplesmente ia me ignorar. Porque ele ia querer se indispor. Então, assim, a nossa pessoa, o que eu faço é para ajudar outras pessoas. Você falou, Denso, eu pensei em entrar no mercado imobiliário. Cara, o mercado imobiliário é pessoas. Pessoas de honestidade. Caminha junto. Então, eu até lembro quando eu cheguei, eu tinha uma maletinha, né, Marquinhos? Eu tinha uma maletinha, tinha uma chinelazinha, uma cinquentinha. E aí eu andava a cidade todinha. Eu comecei no mercado imobiliário sendo despachante. Eu lembro até hoje, ganhava R$500 por processo. Eu averbava as casas. Então, nesse processo de averbação, eu ia para os escritórios, até o Sidney Calixto, Catiane. Eu morava dentro do escritório do Sidney. Porque dentro do escritório do Sidney, porque assim, o carioca tem a fama de ser malandro. Não é que é ser malandro, mas o carioca ele pensa e é esperto. E pensa. Então eu ficava dentro do escritório do Sidney, eu resolvia a documentação e os construtores chegavam. Quando os construtores chegavam, eu ia lá e já fazia amizade. Eu tive uma situação que o pessoal vai rir e acho que o Marquinhos Vitor vai lembrar. Eu fui o primeiro corretor a criar o primeiro grupo de negócio imobiliário da cidade. Rapaz, quando eu criei esse grupo, deu zoada. Foi revolucionário. Tu lembra dessa zoada? Falaram, foram pro Cresce, foram para outro canto. Porque eu não conhecia ninguém. Eu tenho que arrumar um jeito de conhecer as pessoas. Aí, qual era o jeito? Eu vou criar um grupo de negócio imobiliário, Marquinhos, por quê? Os construtores vão estar lá dentro e quando eu estiver lá dentro, eu vou fazer amizade e vou conhecer a cidade. Aí eu lembro até do corretor chegou pra mim e falou assim, rapaz, já chega. Tu já criaste o grupo? E tu quer mais o quê? Eu quero vender, meu amigo. E outra, hoje todos os corretores postam foto com um cliente, não é? Quem começou foi eu, pô. O primeiro corretor de Arapiraca a tirar foto com um cliente foi eu. Eu até brinco com os caras, vocês têm que me dar royalty aí. Então assim, gente, eu sou muito fã da minha pessoa e o Marquinhos é um cara assim... Marquinhos é um cara fora de série. Marquinhos...
Acho que é pela simplicidade, porque se eu digo pra ele assim, se ele fosse um cara boçal assim, pra mim ele ia ter o dinheiro dele, ia ter a minha vida e a vida ia continuar normal. Eu vou Ah. comentar Mas a aqui. simplicidade do Marquinhos, irmão, é de outro mundo, assim. O cara fala diferente, eu sou fã dele, e por isso que eu ligo todo dia, eu falo, bom dia, meu galego. Ah. Vou pegar só o gancho dessa simplicidade, dessa humildade, como você muito bem colocou. Teve uma situação, acho que você vai recordar, do lote, eu acho que era da Quadraé, estava fazendo uma venda, era um lote um dos maiores de Pedro Tertuliano na época. E o cliente me procurou, mostrei o lote a ele, fiz todo o trabalho de venda. Ah, é do Marquinhos e tal. Ah, eu vou falar com o Marquinhos lá pra gente ver, pra ver se ele me dá um desconto, tal, não sei o que. Aquela velha história do cliente ir direto à construtora, né? Pra meio que dar aquele velho escanteio no corretor, né? E como o Marquinhos muito bem colocou, o corretor ele é o elo do negócio. Se o Vitor não tivesse fisgado o cliente, não tivesse ido buscar o cliente, não tivesse ido atrás do cliente, ele não tinha chegado até a construtora, talvez. Então o que é que acontece? Quando o cliente foi até o Marquinhos não, tranquilo, tal, quem foi o seu corretor e tal, ele explicou aí, graças a Deus esse cliente falou, né, Marquinhos? E aí o Marquinhos disse, não, tranquilo, aí fechou a venda lá e tal, quando foi, acho que uns 2 ou 3 dias depois, o Marquinhos chegou aqui, Vitor, ó, vem aqui em casa, por favor. Eu fui até o Marquinhos, acho que você morava no Eldorado, até no condomínio Eldorado na época. O Marquinhos chegou e disse, ó, Vitor, tá aqui a sua comissão. Eu disse, de que, Marquinhos? Ele, não, aquele cliente que você iniciou a venda, que você me deu um toque que ele estava querendo as condições dele, eu disse, ó, fechamos o negócio, mas tá aqui a sua comissão. Eu acho isso uma situação que são poucos que fazem, entendeu? Isso é de corpo presente. Eu acho que isso, para o Isso é mercado importante. imobiliário, isso é muito importante. Isso a gente tem que levar com a gente do início até o fim das nossas carreiras. É porque quem é que define nosso destino é o céu, lá de cima. Né? Mas parabenizar aqui essa sua Obrigado. atitude. E eu acho que isso é o dever de todo empresário. Todo mundo começa de baixo. Todo mundo tem que crescer. A gente, quando começa um empreendimento desse, a gente sabe que tem a comissão do corretor, tem a comissão do despachante, tem uma série de coisas. Aquela pessoa que está fazendo calçamento, aquela pessoa que está fazendo a drenagem, a pessoa que está trabalhando na posteação. Então, todo mundo tem que ganhar. E eu não acho justo. Isso acontece, o Denison anda mais próximo de mim, constantemente acontece essa situação do cara pega um corretor, começa a negociar, depois chega para mim, ó, eu disse à pessoa que desisti, mas eu quero comprar. Eu digo, ó, independente de qualquer coisa, mesmo que eu lhe dê desconto, a comissão eu vou dar. Isso entra Que no o cara custo é justo, operacional o cara do tem produto, que... né, Marquinhos? Isso entra no custo operacional do produto. Exatamente. Como você muito bem colocou, o cara do calçamento, o cara do meio-fio, o cara do posteamento, tudo isso entra no custo de obra e como a comissão do corretor também tem que entrar no custo operacional de todas as empresas e isso é uma coisa operacional, administrativa, né? Interessante. Às vezes eu vejo no grupo de vocês, tem um tempo eu acompanho um pouco, tem uma coisa que eu acho bacana. A maioria dos corretores, quando tem uma coisa, tem um cliente que precisa de um produto e ele não tem, ele se pronifica lá no grupo do WhatsApp e diz, olha, vamos dividir a comissão. O que eu acho que é a coisa mais justa. Todo mundo ganha. Uhum. Porque já aconteceu alguns episódios comigo, com a construtora Massaranduba, de uma pessoa levar o cliente, iniciar toda a situação, e todo mundo hoje tem amigo e tem parente. E às vezes a pessoa chega, às vezes sem querer, numa festa, olha, eu estou comprando um lote na construtora Massaranduba assim, assim, assado. Rapaz, desista, porque eu sou amigo do Marquinho e eu vou com você, quem ganha a comissão é eu. E para mim, como empresário, é uma situação muito difícil. Por quê? Porque a gente não sabe quem é quem. Para o meu caso, para a construtora Massaranduba, é quem traz o contrato assinado. Mas eu acho uma falta de ética daquela pessoa que encaminhou, que começou, que andou com o cliente e depois que levou uma rasteira. Então, quando acontecer essa situação, ou chama a pessoa, vamos dividir a comissão, vamos ser um pouco mais justos, porque é complicado. O Brasil é para todo mundo e é muito importante quando todo mundo ganha. Eu quero ganhar, o corretor tem que ganhar, o pedreiro tem que ganhar, o servente, enfim, todo mundo tem que ganhar. É um nicho, né, Marquinhos? É um nicho. A gente vive no nicho, é aquela história, a gente vive de network. Você quebra, às vezes, o elo dessa corrente, se você quebra essa sistema, às vezes você lá na frente não sabe o porquê que aconteceu isso contigo. Mas assim,
tem uma roda gigante. Uma hora tá em cima, uma Como hora tá também, embaixo. Vitor, existe também, não todos, mas às vezes existe também corretor de má fé, que não tem nada a ver com aquela venda, com aquela situação. Quando sabe que um amigo, que uma pessoa comprou, o cara corre lá para dizer, ei, foi eu que dei a dica. Assim, pensando nessa situação, eu digo sempre, porque já você é mais novo, mas eu acho que lembra de uma situação do primeiro empreendimento que aconteceu meu, que foi no Colibri. Eu tenho que pagar uma comissão a duas vezes, porque eu fiquei com pena da corretora na época, e foi quem fez praticamente a venda toda, e a pessoa que comprou deu, digamos, um olé na menina e levou outra, e eu paguei a comissão a outra, e depois eu fiquei com pena, porque eu lembrei que um mês e meio atrás a outra tinha ido, e terminei pagando, que para a consultora, não que eu tivesse a obrigação de pagar os dois, mas eu fiquei com pena, mas daquele dia para frente eu digo, olha, para mim agora só serve quem trouxer a proposta assinada, depósito do sinal. E se todo mundo que chegar para mim e dizer, olha, foi eu que disse, foi eu que. Aí Não, é não dá. como o Marquinhos muito bem colocou, acontece muito isso, né? Sabe que ações e as más intenções, né? Exatamente. Mas é aquela história. Quem é que perpetua no mercado? Quem é que prospera no mercado, né, Denison? História de superação dessa, como tanto a do Marquinhos como a sua aqui, a gente já conhece de algum era, né? A gente vem observando e a gente sabe que a superação de cada um, ela vai a questão da ética profissional, a questão do entendimento, tá sempre botando as pessoas para cima, né? É aquela história de senta em mesas, como você diz, bom dia meu galego, vamos tomar café, mas é porque senta em mesas com pessoas que elevam você e te puxam para cima, não é assim? Então eu acho que é por aí. Gente boa, isso é coisa boa. Verdade. Mas um grande desafio, o maior desafio da corretagem em relação ao corretor é cliente também. Sabe? É assim, um grande desafio, né? Já os corretores. Acho que já passam mais. Mas antes de você responder, o Brasil, mas nós temos uma taça do mundo, tá aqui, viu, Maguinho? Olha que linda, né, rapaz? Bonito. Eita. E essa Copa do Mundo será nossa? Será? Será? O Hexa vem. Vem. Fica à vontade. Então, assim, eu acho que o mercado imobiliário ele é um mercado que tem que ter coragem. Uhum. E sobre os produtos, eu acho que o corretor precisa ter muito foco do que ele quer. Eu sempre tive muito foco. Eu sou um corretor que eu tenho um foco no mercado popular. E o mercado popular foi o que me levou a conhecer os grandes empresários. O popular, você fala Minha Casa Minha Vida. Tipo, um exemplo, o Alto das Arapiracas. É um loteamento de 802 lotes. É a Nova Massaranduba, por exemplo. Então você tem 802 lotes. Localizado no bairro. Vizinho Bom Santo, do lado do Alto do Morro. Massaranduba. Então ali eu tenho dinheiro durante uns 5 anos de trabalho. Por exemplo, pode ser que seja em 3 anos termine. Eu tenho casas para vender ali, eu tenho mais de 800 casas para vender. Quem vai comprar essas casas? Quem vai comprar essas casas é por exemplo, meu nicho é o funcionário aqui da loja, da Madeireira Carlito. É o cara que ganha 2 salários, salário, é o cara que... Então esse é o meu público. E eu procuro falar a linguagem do meu público. O meu público gosta da minha pessoa. Eu faço na minha rede social, eu faço para interagir com o meu público. Então, é o que eu sou, é a minha essência. Eu não tenho uma duplicidade de personalidade. Então, assim, eu acho que tudo é foco. Você, hoje, depois de muitos anos, hoje eu consigo estar em mesas com grandes empresários. Mas no começo não era assim, porque eu não conhecia o Marquinhos. Quando eu cheguei há 14 anos atrás, eu não conhecia. Você começa a ter nome. Por isso que você ter um bom nome é importante, porque bom nome abre portas. No mercado, mas
colegas também, né? Marquinho falou sobre a questão do corretor. Tem uma consultora em Maceió, Delman, que lá só vende com corretor. Só vende com corretor. O cara não compra direto para a consultora. Correto, né? Só que Arapiraca precisa desenvolver muito isso ainda. Amadurecer. Amadurecer por quê? A gente, às vezes, é um pouco amador em muitos negócios. É uma cidade pequena, uma cidade que todo mundo se conhece. Agora, se houvesse uma padronização, cara, você vê, procura um corretor. É porque a conscientização de que o corretor ganha, que todo mundo ganha, é muito importante. Por exemplo, o Alto das Arapiraca. Se o Marquinhos quisesse, ele vendia todos os lotes lá. Por quê? Porque ele conhece todos os consultores. Ele conhece todos os consultores. Então, se ele quisesse vender os lotes, ele vendia. Mas o que a consultora faz? Você vende o lote para o construtor e você ganha comissão em cima do lote que você vendeu. Eu ganho comissão 2 vezes lá. Eu ganho comissão do lote que eu vendi e ganho comissão da casa que eu vendi. Isso é a valorização do profissional. Então, eu dedico o meu tempo para quem me valoriza. Meu tempo é caro, pô, sou jogador caro. Meu passe é caro. Eu estudo, eu me dedico, eu faço curso, eu viajo para São Paulo, eu vou para Fortaleza, eu vou para todo canto. Eu vou estudar, eu vou aprender. Petrolina. Então, assim, eu invisto em mim, então eu sei a força que eu tenho. E eu digo, Marquinho, eu valorizo ele porque ele valoriza. O dia que ele não me valorizar mais, eu vou ter que procurar outro lugar para trabalhar. Mas, e o porquê que a parceria dá certo? Porque tem boa fé dos dois lados. Via de mão dupla. É via de mão dupla. Eu quero o bem dele, ele quer o meu bem. E ele sabe, então, o Denison é liso. Vai lá, entrou lá, fez a venda e ganhou o dinheirinho dele. E tá tudo certo. E às vezes, assim, já nesse gancho aí, acontece muito de às vezes eu encontrar com os corretores que, assim, eu sou muito colega de todos os corretores. E dou super bem com todo mundo. É claro que tem pessoas que vendem de alguns colegas meus, que eu sou amigo também dos empresários de Arapiraca que fazem loteamento, não tem nenhum que eu não seja amigo. Até dos que não faz mais loteamento aqui, tipo Júnior, Milton e outros que estão fora, mas continuam sendo meus amigos. Me dou super bem com todos eles, como me dou super bem com todos os corretores. Mas essa situação de estar sempre junto, eu sempre digo direto, eu digo, minha gente, vão conhecer o produto. A construtora Massaranduba já fez 9 loteamentos, quase 5.000 unidades. Como o Denison diz, a gente fez uma nova Massaranduba, 5.000 unidades, vezes 4 pessoas, são 20.000 pessoas. Então, 20.000 pessoas é muita gente, é uma nova cidade. A gente adquiriu agora uma área também na Primavera, dentro da cidade. Então, em breve, a gente também tem loteamento na Primavera. A gente vai fazer um loteamento agora, o próximo. Vai ser lá vizinha ao FAO também. Então, assim, a gente tem muitos produtos. Agora, é preciso que os clientes vá lá na construtora Massaranduba. A gente tem a Camila, tem o Kelvin, tem a Emily. Todos estão lá para apresentar os produtos que a gente tem. Porque às vezes o que é que acontece? Eu acho que deve ter 200, 300 corretores em Arapiraca, mas que está no dia a dia, deve ter hoje em média, sei lá, 70, 80. Muitos só querem ir para o lançamento. Então, às vezes, é que nem o Denison falou, o sucesso de cada pessoa só depende da própria pessoa. Quem conhece a minha história em Arapiraca, a história dos grandes empresários de Arapiraca, eu já falei naquele dia no outro podcast, vê que são histórias de sucesso. Nenhum dos grandes empresários de Arapiraca nasceram ricos. Todos eles saíram de baixo. Um trazendo queijo de Major Isidoro, outro comprando uma bolinha de fumo saindo da Lagoa do Rancho, outros vendendo adubo, cada uma história mais bonita, outros vendendo doce, outros com supermercado, que nem o pessoal do Unicompra que saíram da Lagoa do Rancho. Todas essas histórias são histórias bonitas. Histórias de superação. De superação. A minha história também é bonita. Eu comecei aos 10, 11 anos de idade
O que você imaginar, eu também já trabalhei. Eu já vendi sandália que eu já comprava o pessoal do Unicompra para revender na Massaranduba. Já fui para R$2 comprar galinha, bode para revender. Já fui corretor de carro, já fui vendedor de moto, enfim. Já tive vários campos de futebol, parque aquático, enfim. Um leque de coisas que eu já trabalhei, mas o grande empreendedor é como o Denis falou. O Denis esses dias está vendendo consórcio de carro. Então ele vende casa, vende consórcio, vende tudo. Então assim, o corretor, o empreendedor, ele é desse jeito. Ele faz de tudo um pouco. Que vendeu biscoito e amanteigado. Exatamente. Então você pode olhar que em toda a história de vida, de sucesso, o cara saiu lá de baixo. E uma das coisas que eu acho que é importante na vida de qualquer ser humano é a humildade, saber respeitar as pessoas. A gente tem uma história muito bonita que eu esqueci de falar, que é o Ibne do posto J. Pinto. Agora eles fizeram 30 anos de posto J. Pinto. A história do Ibne, do pai dele, é uma história belíssima. Tem a história também do pessoal do Vinagre Camarão, que é do Adelmo, que é meu compadre e meu sócio. O Ibne também é meu sócio. Então são pessoas que têm uma história belíssima. E assim, essa história pode ser sua. Daquelas pessoas que estão nos vendo agora nesse horário nobre, o sucesso só depende de você. Agora, nada de querer ficar acomodado em casa, porque em casa você não ganha nada. Tem que sair. Tem que sair, tem que ir para a luz. Isso é na medicina. Eu tenho vários amigos médicos, muita gente na área da medicina, que são meus amigos, e eu sempre digo a eles, o médico hoje ele tem que ser médico, mas ele tem que ser empresário também. Porque se ficar só na medicina sem ser empreendedor, ele não vai passar fome, ele vai ter uma vida boa, mas ele não vai ser um empresário de sucesso. Então, em qualquer segmento que você for, que seja de carro, de cavalo, de lote, qualquer coisa, você tem que acreditar em você. Primeiramente em Deus, depois em você, e ser simples, ser humilde. É a única coisa que você não paga para ser simples. Você é simples, você dá um bom dia a uma pessoa, você fazer um bem para uma pessoa, o que é que você perde com isso? Você só ganha. Quem não vive para servir, não serve para viver. Às vezes a gente vê pessoas que trata você de um jeito, quando melhora um pouquinho, ele já olha para o outro lado, como se não lhe... Eu já passei demais. Na minha vida, é porque o meu coração, eu já disse isso a várias pessoas, meu coração não guarda mágoa de nada. Mas eu já fui muito humilhado na minha vida. Muito. O pessoal andava de carro novo, meus amigos que tinham dinheiro para comprar mobilete, moto, carro, e eu andava de bicicletazinha velha, da Massaranduba para cá, e os caras olhavam para o outro lado para não olhar para mim. E hoje a grande maioria são meus amigos, são meus colegas, assim, é uma opção que eles fizeram, que eu não quero para mim, então eu sou muito de observar aquelas coisas que eu não quero para mim, nem para meus filhos, eu jamais vou passar para eles. Eu digo meus filhos direto, minha gente, olha, vamos ser educados, vamos fazer o bem, sem olhar e sem cobrar. O importante da vida é você fazer o bem sem cobrar. Se for para fazer o bem e tá cobrando, não faça. Deu aula. Assim, Marquinhos, tem um texto de Provérbios. Diz que a humildade precede a honra e a soberba precede a ruína. Então, assim, a humildade vai preceder a honra. E a soberba, ela vai preceder a ruína. Tem muita gente que é soberbo e uma hora ou outra, irmão, a ruína vem. E a ruína vem de várias formas. E a humildade, ela precede a honra. Quer dizer, quando uma pessoa é simples, Deus olha do céu e fala assim, vou honrar aquela pessoa. Pela simplicidade daquela pessoa. Isso aí. Pela simplicidade. Aí tem muitos estudos que diz, você é a média das pessoas que você anda. De uma certa forma faz sentido. Por quê?
você andar com um cara que é melhor que você, a tendência é ele puxar você pra cima. Outra coisa, Dan, só complementando, eu acho que conhecimento ele deve ser compartilhado. A gente, antes do podcast ir ao ar, a gente estava discutindo aqui algumas situações, algumas resenhas das antigas, né, de professor. E a questão do professor, o cara deixou de ser alguma outra função e passou a ser professor. Uma das profissões, na minha visão, que é mais, vamos dizer assim, muito importante, é uma das profissões que deveria ser mais prestigiadas e valorizadas, seria o educador, o professor. Só que tem um detalhe, a Arapiraca, ela é diferente. A grande maioria dos empresários aqui não tem estudo. A Arapiraca é muito diferenciada, por quê? Acho que o estudo é a escola da vida dos caras. Tipo, um exemplo, Galego. Qual é a sua formação, um exemplo? Minha formação é pouca, mas assim, eu entendi tudo que o Vitor falou e eu acho que os professores eram para ser muito valorizados. Mas eu não estou discordando dos professores. Sim, não entendi. Eu respeito o professor e eu gosto de estudar. Sim. Mas eu digo assim, mas tem muitos empresários que assim, cresceram realmente no mundo dos negócios, na rua. Na bancada, no fumo, enfim, comprando gado, vendendo gado. Mas assim, dentro já desse contexto, o podcast é bom. Isso que você fala com naturalidade o que vem na mente. Às vezes o pessoal confunde muito, já foi até dito isso hoje, dinheiro com ser feliz. Não tem nada a ver uma coisa. Quem me conheceu há 45 anos atrás, eu acho que eu sou a mesma pessoa de hoje. Por quê? Porque o dinheiro, se a gente disser que não gosta, a gente está mentindo. Mas o dinheiro, para mim, ele só serve para eu poder pagar a escola dos meus filhos, a plano de saúde, a comida, mas ele não interfere em nada disso. Às vezes o cara diz, fulano só é feliz se tiver muito dinheiro. Então, assim, o cara leva para o lado do financeiro a ganância que, às vezes, atrapalha mais. Eu costumo sempre dizer aos meus amigos e quem é mais próximo meu, eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu tenho 2 famílias que são maravilhosas. É a família Macedo, que são pessoas que não têm um poder aquisitivo alto, mas vivem sempre junto. A gente tem o jogo agora do Brasil, mas independente do jogo, a gente vai para a Lagoa do Pau, a gente fica debaixo de um pé de manga, a gente come o que tiver para comer, é tudo compartilhado. Da minha mãe. Como é que tá seu pai? Tá bem? Meu pai tá bem, graças a Deus. E tem a família Tertuliano, que é da Massaranduba, que é outra família maravilhosa. Quem passar na Massaranduba, pode passar agora, amanhã, qualquer dia, e vizinho o escritório da construtora Massaranduba, você vai ver meus tios, um irmão, um primo. Conversando, brincando, jogando, comendo jaca que tem na casa do tio Floriano, que Deus o tenha, que morreu agora há 15 dias atrás. Um traz jaca, outro traz laranja, outro traz manga. A minha tia cozinha um pouquinho de feijão que o esposo dela plantou no quintal e fez um feijãozinho. É um ovo. São coisas simples que todo mundo come, que é melhor do que certo restaurante. Às vezes os caras vêm com uma arrogância do mundo todo, de vocês não sabem o que é ser feliz. O feliz é você jogar um dominozinho, que nem meus tios jogam ali. Aí chega o Denilson, chega outro. A gente, vamos abrir uma jacazinha dessa aqui, a gente come jaca, a gente toma água de coco, a gente se diverte, é feliz. À noite é uma fogueirazinha com milho assado. Então assim, para você ser feliz, não é só porque tem dinheiro, não. Tem coisas simples. Você vai nos sítios hoje. E dinheiro não compra. Agora mesmo no São João, eu estava comentando numa mesa de um pessoal do poder aquisitivo mais alto, e o pessoal dizendo, não, São João acabou, não existe mais fogueira, não existe nada, porque vocês estão nessa bolha. Vão para o sítio e vocês vão ver agora, nesse momento, várias fogueiras, o povo comendo rabada de porco, charque assado, milho, pamonha. O São João ainda existe. Agora, no centro da cidade, nas grandes capitais, talvez não exista. Então, assim, mudança de cultura. Voltando àquele assunto, a educação financeira, ela é muito importante em qualquer segmento. O ser feliz, ela não está atrelado a você só é feliz se tiver dinheiro, não.
Às vezes o dinheiro é bom para pagar, às vezes um exame que você está precisando, ajudar uma pessoa próxima que está precisando de uma feira, de uma fralda, de uma coisa ou outra. Então, o dinheiro é muito importante, principalmente para isso. Então, por isso que eu digo que eu sou muito feliz, porque eu tenho 2 famílias maravilhosas e tenho Arapiraca. O prefeito Luciano Barbosa sempre pergunta o porquê de eu só gostar de investir em Arapiraca. E eu, como ele, que ele é muito barrista, o Luciano gosta muito de Arapiraca, eu sempre digo, enquanto Arapiraca estiver me abraçando e eu tiver área para fazer loteamento, para ver os meus corretores ganhando dinheiro, aquelas pessoas que fazem, eu não tenho uma máquina, fazer nada, tudo eu terceirizo. Então, eu terceirizo a questão de calçamento, terceirizo a questão... Então, assim, são vários empregos que a gente dá e que a gente está investindo na nossa cidade. Então, isso é muito importante. Então, o sentido do empreendedor não é só ganhar o dinheiro, é poder também ajudar com emprego e com renda para aquelas pessoas que precisam. Já vi um corte já. Gente, eu quero aproveitar vocês 3, estão no mercado assim. É plenário agora dia 9, né? Você é o orador, desculpa aí, viu, Denis? Coisa boa, é? Plenário dia 9. Dia 9 aqui no E a Denis Carlos Imóveis está com as, assim, portas abertas. Rapaz, você precisar de uma imobiliária, viu, Vitor Lira? E a Construtora Massaranduba está lá com várias coisas para que você entre nesse segmento, que é um segmento fantástico. Ser corretor de imóveis é muito bom. Você faz o seu horário, você ganha o seu dinheiro e quando você conversar mais com o Sérgio Cabral, que é o nosso colega, ele vai lhe explicar Aí você tem um bom professor que é o Vitor Lira. Todo mundo. Seu sócio ser aí. corretor é massa. É massa. Um abraço para o Kelton Lucas também. Ser corretor é massa. Aí a minha pergunta é, serve para os 3. Como é que tá o mercado imobiliário aqui em Arapiraca? Tá aquecido, parado? Tá... Como é, Marcos? Eu vou resumir. Se você foi há 30 dias atrás na Massaranduba, no alto das Arapiracas, eu tenho foto de drone que acompanha a Construtora Massaranduba V. E se você levantar o drone, eu for lá hoje, você vai ver como é que tá. A gente parece um canteiro de obra de tantas casas que estão sendo vendidas. Então, todos os dias, os corretores vendem lote, vendem casa. Flor de Maria também, um sucesso. O Alto do Morro, esse já é consagrado, eu já vendi tudo, eu acho que tem de 300 e pouco, eu acho que tem 5 a 6 lotes, então para mim eu considero vendido, mas um sucesso total. Graças a Deus, é aquela história, né, Marquinhos? A gente colhe o que planta. E assim, voltando para esse segmento imobiliário, não só Arapiraca, a nível de Brasil, a Caixa contratou mais de R$1 trilhão em crédito imobiliário esse ano. Assim, é um dos maiores créditos da história, mais de R$1 trilhão. Assim, eu tava Tem os dados de Arapiraca? Estava vendo uma reportagem recentemente. Tem os dados de Arapiraca? Não, ainda não, mas vou ficar te devendo, mas a gente vai te passar. Vamos buscar esses dados, que isso é importante. Com o Sidney Calixto ou com a Catiane? Eles estão intimados, tanto o Sidney quanto a Catiane, a virem ao Horário Nobre Podcast, porque eles são peças fundamentais, Marquinhos, com também, certeza. entre a construtora e os corretores para fazer a engrenagem rodar. Muito importante, todos, não só eles dois, como todos os correspondentes, eles têm uma importância. É porque assim, a gente começa a falar em nomes e eu costumo dizer que falar nomes é muito complicado. A gente tem vários, a gente tem o nosso superintendente, o Márcio, tem a Sueli, que hoje é correspondente, tem Isaura, enfim, tem várias pessoas que movimentam, para você ter ideia o quanto movimenta. São as engrenagens do mercado imobiliário, né? Que faz a coisa acontecer, faz o financiamento acontecer, né, Daniel, você falou de um assunto sobre o mercado. O Brasil não vive bom momento com juros. Isso. Tem-se limitação de recursos. Hoje, para você financiar uma SBPE, está muito difícil. Isso chega a influenciar? Demais influencia condomínio de médio e alto padrão. Porque o dinheiro está caro. O dinheiro mais barato hoje é do Minha Casa Minha Vida. Custo Brasil, né, que a gente costuma dizer. Então, subsídio. Não só subsídio, o que influencia no financiamento é a taxa de juros. Então, para quem é da classe média alta, vive-se um momento muito ruim. Porque o dinheiro está caro.
Ô, Denso, deixa eu só aproveitar aí, porque assim, a gente tá inclusive conversando nos bastidores, eu acho isso de fundamental importância. Essa questão do programa que a nossa capital de Alagoas, ela lançou, que é o Minha Casa é Massa. Minha casa é É massa. um subsídio, né, Marquinhos? Até, Rapaz, os até caras ajuda o estão seu nome, né, copiando. Marquinhos? Rapaz, JHC tá copiando até. Já Ah, vieram me dizer isso. O prefeito é o Rodrigo agora. Agora é o nosso amigo Rodrigo Nosso Cunha. conterrâneo Rodrigo Cunha, né? Saudações ao nosso amigo Rodrigo Nosso Cunha, amigo. né, Marquinhos? E aí, assim, eu acho que uma das saídas para um dos temas mais debatidos recentemente, inclusive em um dos grupos de corretores e corretores, que é um grupo formador de opinião, né? É bastante importante, grupo Habitação, e essa questão do aumento dos emolumentos. Eu acho que uma das saídas para o mercado imobiliário do faixa 1, faixa 2 principalmente, né, Denis? Você tem mais domínio sobre as faixas de financiamento aí, você lida do dia a dia com financiamento com crédito imobiliário, seria uma saída importante a gente tentar juntar os construtores, os corretores e a gente tentar, junto ao Poder Público Municipal, criar uma situação como a de Maceió, como a de Petrolina, como a de outras e outras cidades de grande porte, para que a gente implementasse esse tipo de subsídio municipal, para que a gente conseguisse dar uma celeridade e uma velocidade e melhorar essa engrenagem do financiamento imobiliário e da venda de imóveis. Porque com isso a gente aumenta a arrecadação de IPTU da prefeitura, a gente aumenta a arrecadação de ISS, a gente faz como o Marquinhos muito bem colocou, a gente gera muitos empregos de forma direta e indireta. É assim? Vitor, você tem muito amigo, você tem que Perfeito. movimenta-se muito o segmento popular em Maceió. E isso também, o que aconteceu, influenciou lá também. É uma situação que Arapiraca também não vive um momento fácil por conta desses aumentos dos emulentos. Esse Então aumento de cartório. acredito que a junção e o Marquinhos também tem um bom relacionamento com o Fernando e tipo de juntar realmente as forças políticas para tentar uma solução em que possa incentivar e gerar mais aceleração para o mercado, porque assim isso afetou muito o mercado, afetando. Para você ter uma ideia, eu vendi uma casa recentemente que o cara pagava 3 mil de emulento para pagar 13. Aumentou 10 mil reais de emolumentos. Meu Sim. Deus. Ele pagava 3 para pagar 13 mil. Ele me mandou, falou, Denis, o que nós vamos fazer? Eu falei, chefe, nós vamos ter que pesar o cliente. Quando eu cheguei para o cliente simples, eu disse, eu não tenho de onde tirar dinheiro. Então, assim, isso hoje está dificultando muito a vida até do segmento popular. Porque a ponta final, gente, isso, Vitor, isso, Marquinhos, vai para o final. Isso vai para o consumidor final. Tudo é repassado, não tem? Tudo é repassado. Eu acho, aproveitando esse momento, eu acho que a gente está aqui com um grande construtor da cidade, grande vendedor do mercado. Acho que foi o primeiro ou segundo maior vendedor da Massaranduba, né, em 2025. É porque... Ele está no meio dos 5 melhores. Bom dia, meu galego. Você dá bom dia, 7 horas. Esqueceram de computar uma agenda minha, Vitor. Na verdade, eu era primeiro. Aí o Teve marmelada, foi? Não, o Elbert encaixou umas vendas dele com um monte de corretor, aí pegou o meu lugar. Mas o Elbert é um menino bom, gosto muito dele. Tamo junto, chefe. Verdade, mandar um abraço também ao nosso amigo Elbert Padilha, né? Que é da Meta Imobiliária, né, Marquinhos? E assim, fica aqui uma deixa para não só para nós, né, corretores, não só para o Marquinhos empreendedor, para que o Cresce se envolva com isso, para que o sindicato dos corretores de imóveis, o Sindimóveis, se envolva com essa situação também, e os gestores da prefeitura, né, o gestor público, o nosso querido prefeito Luciano Barbosa, um abraço, né, Luciano? Tem 2 filhos aí também pré-candidatos, né, a deputado estadual como federal. E assim, eu acho que esse é um momento de reflexão, esse é um momento de a gente estar junto, de mãos dadas, e a gente ajudar o nosso mercado imobiliário. Ajudando o nosso mercado imobiliário, a gente está fazendo a nossa cidade crescer e se desenvolver. Eu acho que esse é um programa que a gente fica o compromisso e a nível até de, vamos dizer assim, de uma intimação a essas entidades, a essas pessoas, para que a gente juntos, Marquinhos, a gente consiga achar meios e viabilizar o mercado cada vez mais. Né? Que eu acho que isso Se Maceió é massa, Arapiraca também é massa. Também, né? O galego se abre. Massa! Estamos fazendo campanha política para Massaranduba. Marquinhos, eu tenho uma pergunta em relação à construtora, né? Eu acho que muitas pessoas que eu vejo como clientes que eu converso
para imóveis, às vezes, reclama um pouco do prazo. Quase depois aquele prazo, atrasa um pouco. Então, é um grande desafio. Essa Como pergunta é que foi você- boa. Você lida Porque Arapiraca, por incrível que pareça, ela entrega primeiro do que as outras cidades que eu conheço. É verdade. Porque É verdade. Arapiraca, quando a gente vem vender um lote, ele já está pronto. A construtora Massaranduba, se você for olhar, eu comecei a vender os lotes agora. Ela já está pronto para financiar. Você vai para Maceió, para grandes capitais, os caras vendem o projeto para entregar com 3, 4 anos. Você compra um papel e Isso. não tem nada. Arapiraca, ela já vende as coisas prontas. Se você for comprar um lote na construtora Massaranduba, você já compra e já começa a construir amanhã. É verdade. Se você for comprar uma casa na Massaranduba, você já mora nela amanhã. Se você for comprar em Maceió, você vai comprar o direito de construir ou de morar daqui a 4 anos, 3 anos. Não estou dizendo que o pessoal está errado, não. Aham. Mas é porque a lei diz que você tem até 3 anos, ou 4. São tem um 40, prazo, tem um 48 meses, mais 6 meses de força maior. 48 meses para entregar. Mas eu já fiz 9 loteamentos. Se Deus quiser, eu quero agora esse ano ainda lançar mais outro Fé em Deus. para completar o 10º esse ano. Eu nunca fiz um empreendimento para a pessoa com menos de 90 ou 120 dias, ela não já está construindo. Então, eu estou falando da Massaranduba. Massaranduba. A Massaranduba ela sempre foi muito forte por conta desse segmento. Porque eu tenho os corretores comigo e tenho os construtores, que eu tiro o chapéu para os construtores de Arapiraca. O pessoal veste a camisa, é quem movimenta, é aquela formiguinha. Eu tenho alguns colegas que até dizem, rapaz, Arapiraca, o seu Manuel da Soares Nobre, um abraço, gosto mais dele. Ele veio com a imobiliária dele para aqui, aí disse, Marquinho, Arapiraca tem que ser estudada, meu irmão. Pela NASA. Pela NASA, porque você olha, pensa que não, o corretor já é construtor, aí pensa que não, o construtor já está fazendo loteamento. Então os caras são muito rápidos e são muito ágeis e eles se multiplicam. Arapiraca, o pessoal é muito empreendedor. A cidade é muito pujante. Eu nunca vi um dinheiro lugar para ser circula verdadeiramente. empreendedor que nem em Ó, Arapiraca. já deixa uma dica pra você, meu amigo. Então Cola assim, aqui, ó, vamos vender segmento popular. Cola em mim que é sucesso, né, Vamos Denison? vender a arte dessa Arapiraca, vender Massaranduba. Ô, Denison, Vamos ficar. Denison, então assim, só terminando a pergunta que você fez, que eu não sei se foi para mim ou se foi geral, a construtora Massaranduba, ela sempre entrega, mas muito, muito antes. 6 meses a um ano antes do prazo, tranquilo. Porque você tem 4 anos para entregar. Com menos de 6 meses você já está entregando. Pra você ter ideia, eu lancei o Alto das Arapiracas agora, tem 60 dias. Se Deus quiser, eu quero ver se nesses 90 dias eu não tenho mais nenhum, vou vender. Mas eu já tenho outro loteamento lá nas Barreiras, vizinha ao FAO, que já está na prefeitura, que eu não vou vender nenhum lote dele, eu já vou abrir rua, já vou fazer tudo para quando eu chamar a minha equipe, que são os corretores. Eu gostei, cara. Eu gostei. A gente já vai. A gente bom já dia, vai boa tarde, com boa empreende- noite. A gente já vai com o empreendimento pronto. Show. E outra, de antemão, a gente também já vai entrar no segmento. A gente também, que é uma novidade, Aham. a construtora Massaranduba, ela comprou uma forma e ela já vai fazer prédios em Arapiraca também. Você também adianta as coisas, né? Verticalizar. Você também adianta as Coisa coisas, boa, né? hein? Quer dizer a Então, localização pegando o também? gancho, Marquinhos, vamos falar Quer dizer a localização também? Calma, Tu sabe o que é do massa, shopping. né? calma. Pegando Eu o não gancho, sei se é no Marquinhos. novo binário ali, eu não sei. É por ali? Não, vocês, no próximo podcast, vocês vão saber onde é. Silêncio. Mas a aguarde. Massaranduba, ela vem com muita novidade, ela vem com muitas situações para que todo mundo ganhe. Legal. Então, assim, o importante para mim, eu sempre digo, não é só a construtora Massaranduba ganhar, é importante que os corretores ganhem, que os construtores
e que as pessoas que compram ganhem. Tem coisa mais bonita do que você chegar. Às vezes eu estou ali no supermercado São Luís da Massaranduba, chega uma pessoa de Marquinhos, eu moro no primeiro empreendimento que você lançou, que foi o Colibri. Mas a casa bacana, tem 12 anos que eu moro lá, muito bom, muito organizado. Mas sou louco para ir pro Flor de Maria, que já é um empreendimento com academia, com piscina de bode infinita, com salão de festa. Falar em academia, em frente à igreja Santa Rosa agora vai ter o quê? Aí não vamos fazer propaganda aqui para as empresas dos outros, não. Estou falando da Massaranduba. Você tá bem, né? Aí assim, então as pessoas, elas começam, às vezes se casa, compra uma casa menor, eu não falo que pior, mas uma casa menor, e vão se organizando para comprar da mesma empresa, da construtora Massaranduba, às vezes com o mesmo corretor, um lote no Flor de Maria, no Pedro Tertuliano, um empreendimento maior. Quem sabe daqui uns anos, não muito longo, a gente vai fazer um condomínio com lotes maiores, entendeu? Então assim, a construtora Massaranduba, ela trabalha com lote popular, mas também com de médio padrão, entendeu? Então a gente tem essa pegada de vários segmentos. Isso é que é importante no setor imobiliário. Legal. Outra coisa, quero uma próxima pergunta, pegando deixa eu ver. Se me permitir, uma entrevista com o pessoal que era dono de loja de automóveis. Para um automóvel você tem os critérios. Você pode sair e comprar um seminovo aí de qualquer jeito. A pergunta é, qual conselho você dá para aquela família, aquele pai de família que quer comprar seu primeiro imóvel? Quais são os critérios que ele deve analisar? Cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é falar comigo. Beleza? É vendedor, tá vendo, galera? Beleza? Isso. A primeira coisa é falar comigo. A primeira coisa é falar comigo. Denison Carlos Imóveis. Mas assim, documentação, cara. Segmento popular, eu costumo dizer que eu não vendo imóveis, que eu vendo crédito. Análise de crédito é muito importante. De crédito. Por quê? Isso. O cara só consegue, Daniel, financiar uma casa se ele for aprovado pela Caixa. E hoje 100% da operação Minha Casa Minha Vida é centralizada na Caixa. Marquinho, toda semana, 20, 30 contratos, né, galera? Assim, que você assina. Todo dia Marquinho vai pra Caixa assinar contrato. Então, assim, hoje, o principal fator é o cara ter o crédito, é ter análise de crédito. Sem o crédito, irmão, o cara não faz nada. E é importante justamente isso. Essa sua pergunta foi muito boa. Às vezes a gente está conversando com pessoas próximas da gente, o Denison sabe disso. Não vou citar nome, é claro, mas às vezes eu sou muito abordado para isso. O cara diz, rapaz, eu queria tanto comprar uma casa no alto do morro, que foi uma coisa que chamou muita atenção, que é um empreendimento muito bonito, o Alto do Morro e no Flor de Maria. A vista é maravilhosa. E o pessoal diz, rapaz, eu queria tanto morar naquele lugar. E a gente olha para a pessoa e diz, rapaz, você tem todo o perfil, você ganha dinheiro para isso. Agora, às vezes, a pessoa é desorganizado. O cara não planeja, o nome dele tá sujo, ele compra a internet, compra moto fiado, compra carro, quer fazer academia, ele quer fazer tudo de uma vez só. Então, para a vida da gente, em tudo, a gente tem que ter planejamento. Se planeja, deixa o seu nome limpinho, procura o seu corretor. Vocês fazem um papel fundamental de organizar a vida das pessoas. 6 meses, 1 ano, não que a pessoa depois de 1 ano ele vá desmanchar o nome dele. Mas é importante que a pessoa organize e não sabe que precisa. Todo mundo sonha em ter uma casa. Verdade. A casa ela faz parte de qualquer família. Mas às vezes tem pessoas que priorizam um tênis, prioriza uma roupa, prioriza ir para uma pizzaria, prioriza comprar uma moto financiada, prioriza comprar um carro, não que seja ruim, mas uma casa, todo mundo precisa de um teto. Tudo isso compromete. Então, se a pessoa quer comprar tudo, às vezes não consegue nada. Se você tem a opção, Marquinhos, de comprar uma casa e comprar um carro, primeiro compre a casa. Assinou compra a casa. Contrato com a Caixa, exatamente, ou com o Banco do Brasil, ou com qualquer outra instituição bancária. Após isso, você compra o seu carro. Zero o seu você não nome, vai deixar de comprar o seu carro, mas faça com planejamento, com calma. Primeiro adquire o seu imóvel, né? Tem um teto, vai morar, né, Denison?
Procura o Denison Carlos Imóveis, a imobiliária mais É. amada da cidade. Ô, Denis. Só como é aqui? Vitor Daniel, eu tinha um sonho, cara. E tá sentado no Martinez, Marquinho é testemunha. E eu falei lá, eu vou comprar uma casa no Flor de Maria. Só que quando eu disse isso, cara, por isso que algumas mesas, às vezes a gente tem até que se afastar. Eu vi muitas pessoas que desdenharam. Olhar aquilo ali. troncho, né? Aquele olhar Olharam troncho. troncho. E eu falei, eu vou comprar. Eu E disse eu quero que- agradecer. Você disse o quê, Marquinhos? E você vai realizar Você seu vai sonho. realizar esse sonho. E Acredito eu que quero vai. agradecer aqui ao pastor Queiroz. Esse cara é um pai pra mim. É o pastor Queiroz. E eu comprei uma casa no Flor de Maria. Será que ele não consegue trazer o pastor Queiroz? Consegue sim, toda hora do mundo. De bem aí, trabalhador. Eu consegui comprar uma casa no Flor de Maria. Eu peguei o dinheiro emprestado na Caixa. A Caixa aprovou meu crédito. E quando eu comprei essa casa ao pastor Queiroz, algumas pessoas, para você ver como que a inveja é grande no ser humano. Algumas pessoas falaram assim para o pastor, como é que ele vai pagar essa casa? Trabalhando. E tá lá. Trabalhando. Estou pagando e trabalhando. Mas hoje, eu tenho uma residência dentro do Flor de Maria. Hoje está alugada. Ela está se pagando. Está se pagando. Daqui uns anos, está entrando dinheiro para mim. Eu pago a parcela e sobra dinheiro para mim. Bem, também. E eu tenho um bem lá guardado e outra. Flor de Maria, cara, a área de lazer do Flor de Maria é incrível, cara. Aquela piscina, né, Vitor? Pra mim é Inclusive, melhor. vocês têm uma casa ali do lado, né? A gente visitar, fez uma filmagem recentemente, inclusive essa piscina com borda infinita, eu até brinquei na filmagem, a gente tem umas quadras de beach tennis, que eu adoro também praticar esporte, né? Beach tennis eu acho que é um dos esportes que você movimenta bem o corpo. E eu sei que você é um cara que faz esporte também. Ele tem a casa, tá alugada lá no Flor de Maria, mas ele vai fazer caminhada, vai fazer academia Eu lá amo dentro. correr no Flor de academia. Maria. É. Então, assim, Equipada, toda equipada, bastante halteres, as máquinas de primeira qualidade. Pra mim é o melhor condomínio de residencial fechado de Arapiraca é o do Flor de Maria. São quantos lotes lá, Marquinhos? Lá são 700 lotes. É uma Condomínio, área. a taxa baixa, né? A área de Acessível. lazer de lá é fantástica. Mas assim, nesse instante eu ia falar uma coisa, mas lembrei. É muito importante. Eu passei agora os últimos 4 meses um problema sério da construtora com as pessoas que sobre essa questão de nome. Às vezes não é nem por maldade, mas é por esquecimento. O pessoal sabe que quando você compra um lote ou quando você compra um imóvel, você tem que pagar as suas obrigações. Taxa de condomínio. Então, existe muita gente, às vezes, que compra um imóvel e esquece de pagar o IPTU. Então, no início do ano, a prefeitura dá 30%, 20% de desconto para que o pessoal vá pagar. E, às vezes, o pessoal não vão pagar. Então, às vezes, a inadimplência do IPTU é muito alta. Então, às vezes, o pessoal reclama muito do gestor, da gestão, mas não se lembra que todo mundo tem as suas obrigações. É como você compra um carro, você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar o emplacamento. Então, é importante aquelas pessoas que estão nos escutando, que compram o seu lote, que também pague o seu IPTU. O IPTU, Marquinhos, só complementando, o ISS, todos os impostos municipais, eles são revertidos em obras, praças, em creches, em ruas, no novo binário, na Marginal Piauí, na nova rodovia Senador Benedito de Lira, né? Então, assim, a cidade está pujante, a cidade está crescendo, a arrecadação, ela serve para isso. E a gente sabe que nessa gestão está sendo bem aplicado o nosso recurso. Assim, então, pague o seu IPTU em dia. Quem tiver com débito e não tiver com dinheiro para pagar de uma vez só, faça o parcelamento. Eles fazem a gestão municipal, ela faz esse levantamento. Aí, às vezes, eu tenho muita aproximação com o prefeito Luciano Barbosa, com toda a gestão, todos os secretários. Às vezes eu vou, o pessoal fica me indagando as coisas e eu vou lá para cobrar. Aí eles, quando puxam, me mostram, Marquinhos, ó, bairro Massaranduba, às vezes o bairro Planalto, olha como é que tá. O pessoal, a inadimplência é muito alta no IPTU. Então, assim, fica às vezes complicado para você cobrar. Então, é importante, se já que é uma obrigação de todos nós, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente paga, como a construtora Massaranduba paga todos os seus IPTUs, que fica fácil da gente cobrar.
Se a gente faz a nossa Não parte, é só cobrar, né, e Marquinhos? se o gestor Tem que não fazer. fizer, aí a gente pode ir para cima mesmo, xingar. Agora, se a gente não paga a nossa parte, como é que a gente vai cobrar? São direitos e deveres. Não, tem Exatamente. a questão do cliente que eu vejo também, né? A questão de repente o cara quer baratear muito um material que não tem qualidade, acontece isso. É importante também o cliente e o corretor estar atento a essas coisas. Eu acho que isso é uma obrigação. Não existe mais. Não, existe. Eu acho que isso é uma obrigação, principalmente de quem compra. Porque você que compra o Minha Casa Minha Vida, ou seja lá o SPPE, seja lá o que for, você tem a obrigação de acompanhar aquela obra. Porque o dinheiro é emprestado a você que compra. Não é o consultor. A segurança jurídica e o financeira do negócio, o aquisição e construção, pessoal, o recurso cai na conta do cliente. Do né, cliente. O cliente pega o dinheiro e entrega uma pessoa que ele está confiando. Então, se ele está confiando, ele tem que ir cobrar. Ele tem que ir atrás, tem que observar, ver se aquele consultor que ele escolheu está fazendo a coisa certa. Outra coisa, Marquinhos, não adianta a gente querer, às vezes, comprar barato, né? Como a gente costuma dizer, porque às vezes o barato sai caro. Os insumos hoje, só em cimento, o saco de cimento subiu mais de R$10. Né? A gente tem tijolo, que teve vários aumentos repentinos, ferro. Né? A gente tem várias situações de insumos que aumentaram de valor. E é natural que isso, como a gente comentou um pouco antes, o lote ele aumentou de preço e a construção também. É natural que essa conta fechar tem que existir saúde, né, tanto para o loteador quanto para o construtor, e o cliente precisa entender isso. Aí com esse aumento dos emolumentos, a gente tem que buscar aquela via alternativa que a gente estava falando. A gente buscar um subsídio municipal de repente para a gente poder fazer com que a engrenagem rode de forma melhor e mais rápida. Isso aí é uma coisa que a gente vai cobrar dos nossos políticos. Vamos cobrar sim, né, que é um direito nosso. Mas respondendo a sua pergunta, é muito importante que o corretor e que o cliente ele vá olhar aonde ele está comprando o imóvel dele, se o local é o que ele quer. Por que eu falo isso? Eu me dou super bem e super à vontade com todos os empresários, com todos os consultores, com todos os corretores. Mas tem pessoas minhas que moram na Massaranduba e comprou vizinho ao aeroporto. Aí, mas é porque o corretor disse que só tinha lá que ia acabar o Minha Casa Minha Vida e Pô, você comprou um financiamento de 360 meses ou mais? 360 a 420 meses. De 360 a 420 meses. Uma vida. É uma vida. Como é que você não escolhe o lugar de você morar? Como é que você escolhe uma casa onde não tem uma pavimentação adequada, onde não existe água, onde não existe escola, creche, seja lá? Então você tem que escolher aquele local que você, às vezes, tem um parente, entendeu? Porque é uma escolha independente. Eu particularmente, todos os meus empreendimentos é na Massaranduba. Mas quem vem a mim, digamos que mora perto da Coca-Cola, eu digo, tem certeza que você quer vir morar na Massaranduba? Eu tenho essa ética, eu não ligo só para vender. Sim. Digo, se você tem a sua história, se você trabalha família, na Coca-Cola, logística. Se você trabalha na Coca-Cola, como é que você vai comprar uma casa na Massaranduba? Então, assim, é importante que a pessoa que for comprar, ela se planeje, ela olhe o empreendimento, vá lá, olhe o calçamento, olhe a energia, olhe onde vai comprar, olhe o construtor, se ele vai fazer direito. Fulano de tal, eu estou comprando porque fulano, sim. Vai olhar outra casa que esse construtor fez. Vê se está dentro dos padrões. Se está dentro dos padrões. Não olhe só para o valor da casa, não. Não olhe só para o valor da parcela, não. Olhe a história tanto do empreendedor que vende o lote, que é no meu caso. Eu não construo. Às vezes o pessoal já aconteceu, não são muitas vezes, mas já aconteceu. Graças a Deus tem uns 5, 6 anos que acabou com isso. Mas antigamente
eu já tinha acontecido algumas vezes do cara que compra, botar a construtora Massaranduba no pau, porque a casa da pessoa foi mal feita. Como se a construtora Massaranduba tivesse culpa disso aí. E não tem. A gente só vende lote. Entendeu? Então, olhe quem é o construtor que está construindo, se ele faz bem feito ou se ele garante, porque tem muitos caras que às vezes dá um probleminha de uma coisa de outra, mas ele é homem de voltar lá e fazer a coisa certa. Entendeu? Pode acontecer. Eu moro numa casa muito boa e às vezes o pessoal confunde muito essa situação. A minha casa é uma casa de alto padrão. Mas com um ano e meio, tem uma telha que quebrou e apareceu um vazamento, alguma coisa, que isso é manutenção. Manutenção natural. Às vezes o pessoal compra uma casa, no Minha Casa Minha Vida, e diz que tem 5 anos de garantia. Meu amigo, às vezes se uma telha ou se um mato enganchar ou se uma telha se afastar, pode acontecer de ter uma infiltração, que às vezes o construtor, por uma questão de ética, e para não ver o cara falando do nome dele, ele vai lá e faz um conserto de uma coisa que às vezes ele nem deve. Às vezes, mas o cara vai botar uma internet na casa, sobe no telhado, quebra, uma telha, aí o cara vem culpar o construtor. Então, assim, é muito importante o bom senso. O bom senso ele é muito importante. Exatamente. A garantia de 5 anos de um imóvel, ele é fundamental e restrito, incontestável. Porém, para estrutural, a questão de aterramento, né, as questões mais primordiais. Agora, como você muito bem colocou, uma infiltração por uma telha, às vezes um gato afastou uma telha. Antigamente, o cara subiu, a instalação do ar-condicionado. Né? Então, já assim, faz muitos anos, agora eu já posso falar, né? O Colibri foi feita lá, eu acho que é 305 casas no residencial Colibri. Eu não construí nenhuma. Eu lembro, tem vários construtores parceiros. E eu consertei mais de 5 casas. E os caras chegavam lá no meu escritório, era vizinho residencial Colibri. Eu morava vizinho Aquabol. Então, assim, eu sou da Massaranduba, eu sou nascido e criado, eu convivo todos os dias na Massaranduba. Chegava o cara na porta, às vezes, da minha mãe, lá eu com meus pais, para reclamar. Eu ficava com tanta vergonha que eu dizia, não, eu vou mandar o pedreiro amanhã. Aí quando eu ia falar pro construtor, o construtor disse, se você consertou por quê? Eu digo, porque eu fiquei com vergonha, meu amigo, na frente da minha mãe e do meu pai. O cara veio me chamar a atenção da casa que comprou, mas não foi você que construiu. Eu digo, mas eu fiquei com vergonha e mandei consertar. Mas assim, na obrigação que não era a minha obrigação, mas eu consertei casa de pessoas que eu não construí, que eu não tinha nada a ver. E eu quero corretor e consertava. Então tem essas situações. Daniel, tamo junto. Gente, quero agradecer. Vitinho, obrigado vocês, chegando ao horário da gente. Se for para falar de imobiliário Maquente, é o dia todo. E o meu telefone não para de tocar, que hoje é sexta-feira. Tem que pagar o povo. Exatamente. Vitinho, meu irmão. Obrigadão, cara. Começando aí uma parceria, né? Vamos que vamos. Hoje eu deixei a imobiliária mais amada da cidade fazer a propaganda dela, né? Aí é uma máquina de vendas aí. Vitor Lira é das antigas aí. Estamos sempre aprendendo. Um cara que a gente tem uma amizade muito boa. E eu acho que o bom da vida é isso, a gente fazer bons amigos. Verdade. E o meu galego aqui é 100 palavras aqui. Bom dia, meu galego. Eu vejo muito. Esse convite foi um convite de ontem para cá. Ele ligou ontem. Rapaz, o Daniel vem cobrando, a gente me cobrando para fazer o meu podcast e você tem que ir e tal e tal e tal. Eu digo, olha, como a minha programação geralmente é na semana, eu digo, olha, sexta eu não vou viajar, a gente vai e graças a Deus que deu certo. Graças a Deus deu certo. E o bicho, ó Marquinhos, foi tão ninja ontem que foi para Rio Branco, 5h30 da tarde. Foi, olha. Se a gente tivesse marcado, não tivesse encontrado. Vocês que estão nos vendo, essa reunião, esse podcast foi de ontem, de 5 da tarde para cá. A gente marcou ontem, não foi? E graças a Deus Daniel, deu certo. sucesso. Daniel, Marquinhos. Que precisar também. Tamo junto. Assim, que precisar aqui, a gente tem acesso em todo canto aí. E mais uma vez, eu queria agradecer o brinde à Madeireira Carlito por esse mimozinho, uma agenda e uma caneta. E tamo junto, viu? Vocês que fez o Empretec comigo, eu já estava até, não me lembro quantos anos tem, mas quem não fez o Empretec,
é uma dica que eu dou, faça, que é um dos melhores cursos que eu já fiz. Então o Sebrae está de parabéns. Quem já fez o Empretec sabe do que eu estou falando, e quem não fez, faça. Eu só faço se você for professor. Pronto. Legal. Mentoria gratuita aqui hoje, hein? Roberto. Mentoria gratuita hoje. E eu vou pedir para você fazer as considerações finais do programa e no final todos os convidados, mas que a gente pede que passe uma mensagem, tá aí um agradecimento, tá? Do mesmo jeito, de forma também, entendeu? Eu quero saber das construções, usa muito MDF ou mais móveis planejados? Rapaz, na verdade, eu faço, só vendo lotes. Aham. Agora, os meus clientes é que são clientes da madeireira, Eita. Carlito. Vamos indicar aqui para o pessoal comprar MDF. Exatamente. Com certeza eles vão estar vendo e Aham. com certeza tem muita Tem umas gente que... plaquinhas, rapaz, placa de Brasil, Ei, que é umas plaquinhas bem massas aqui pra Carlitos quem... Madeireira contrata imóveis em Arapiraca dentro do Sucalo pra fazer a propaganda, Isso. Vitor. Me ajude, meu. A imobiliária mais amada da Então, me cidade. ajude, pô. Quase 52 mil seguidores, pô. Porque ser corretor, É massa! Fica à vontade, peço pro pessoal seguir a gente aí, entendeu? Passa aí a palavra pro pessoal. pessoal, mais uma vez agradecer, né? Como vocês muito bem colocaram aqui, foi um convite em cima da hora, né? Mas assim, falar do mercado imobiliário, quando se vive o mercado imobiliário, quando se respira o mercado imobiliário, tanto o Vitor Lira como o Danilo Carlos, a gente brinca muito assim, porque é um ambiente saudável, né, Marquinhos? Como você muito bem colocou, a humildade, ela é uma coisa que deve existir em todos os segmentos, em todo canto que a gente vai. O network, vou fazer um breve resumo aqui do podcast. O network, né, o relacionamento que a gente histórias de superação, como a de vocês, são histórias lindas. E assim, a gente tentou também aqui falar um pouco sobre valores, preços, programas que a gente vê em outras cidades que já deram certo, que a gente quer trazer para cá. A gente provoca algumas instituições, a gente provoca alguns políticos. Esse momento aqui, esse momento imobiliário que a gente está passando aqui, é uma coisa para a gente não só cobrar, não só ser cobrado. É uma coisa para a gente construir o mercado juntos, para a gente debater. É um momento único, né? Um momento que a gente deve sempre prosperar junto dos parceiros, dos amigos, as histórias que a gente passou aqui também. E agradecer primeiramente a Deus, a presença de vocês, né? E dizer que o podcast Horário Nobre, né? No mundo Meu imobiliário. nobre, no mundo imobiliário, está de portas abertas para todos os construtores, corretores, empreendedores da cidade. E a gente está aqui para evoluir, né? Para a gente compartilhar conhecimento. A gente aprende com o Denso, a gente aprende com o Marquinhos, a gente está aqui para compartilhar conhecimento e aprender. Eu acho que a gente vive dia cada dia mais a gente estamos aqui no sextou, né? Para que a gente possa espalhar amor, gratidão e que a gente, tudo que a gente também a gente consiga crescer na vida, que a gente, quando o Marquinhos colocou, a gente ser feliz, a gente também compartilhe felicidade e ajude ao próximo. Tem uma campanha interessante que o Denison, quando ele atinge um certo número de seguidores, ele distribui X quantidade de 50 cestas cestas básicas. básicas, gente. Parabéns, isso é muito importante, né? Falando Cesta Básica, tem um parceiro do meu amigo Ribeira, parceiro do Eu programa. comprei com também. ele, pô. Vai JB distribuir também, Ribeiro. né? Coisa boa, pedrada tá bom? ali. Meu amigo Ribeira. Desenrolado. Desenrolado. Agradecer a Madeireira Carlitos, né? A Placas do Brasil, né, Daniel? Aos Isso. patrocinadores. Abrir espaço também para quem quiser nos ajudar e tiver aqui no mercado também para que a gente possa estar juntos de mãos dadas. Saranduba também tem que patrocinar nós, rapaz. Vamos embora. Marquinhos, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Denso Vitor. Carlos, Chama, cuida. tamo junto. A imobiliária mais amada da cidade. Amém, pra Muito cima. obrigado e vamos para cima. Para cima, Arapiraca. Vamos sim. Eu já ia falar massa, né? Fechou? Marquinhos, Vamos lá. vamos fazer as considerações finais, Ah. uma mensagem. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, mais uma vez, fazer parte desse grupo. Agradecer também ao pessoal do Carlitos por ter dado mais esse mimo. E é sempre bom estar falando no segmento imobiliário e passar essa mensagem para os nossos corretores e para os nossos clientes. Legal. Denison. Cara, eu agradeço muito Deus, eu e vocês, para todos os corretores, muita gente nova entrando nesse mercado, gente. Se esforce, se dedique, dê o seu melhor, procura bons parceiros para fazer a diferença. Eu era improvável, né? Cheguei nessa cidade sem conhecer ninguém. Hoje, graças a Deus, a gente tem um nome forte, fruto de muito trabalho e fruto de muita dedicação. Então, acredite nos seus sonhos.
Aprendi isso com o Marquinhos. Acredite em Deus, é primeiro, e depois acredite em você. Pra seguir o Denis, faz como? Imóveis em Arapiraca, arrasta pra cima e com a madeira Carlitos. E o Marquinhos é Marcos... Massa. Marcos Massaranduba, né? Marcos. Massa. É Marco Massa, né? É Massa. isso, pra seguir lá o Instagram. E o Instagram é arroba consultora Massaranduba, né? Exatamente. Show de Pra bola. cima. E segue também a Direct. Qualquer coisa, chama direto. Chama de... Meus novos, quero agradecer a audiência, a paciência. Obrigado aí. Segue a gente aí. Estamos começando esse projeto aqui. Fundo imobiliário, do mercado imobiliário. Eu acredito que foi faculdade para mim. Né? Aprendi isso com grandes professores. Né? Tem a melhor coisa é aprender na prática, né? Porque vai na prática, né? Então, pessoal, até o próximo episódio. Que Deus abençoe. Tá benção. E aí, foi bom? Vamos comer um bolinho, rapaz. Bota o café. do bolo. Vai, Peter. Bota o cafezinho. Ele logo. tava agoniado pra finalizar. Acabou? Vai no banheiro.